Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu quero registrar aqui a minha solidariedade aos professores do Distrito Federal pela violência desmedida ontem da Polícia do Distrito Federal. Estou indo agora para a reunião da bancada do Distrito Federal aqui no Congresso Nacional e vou defender nessa reunião da bancada que a bancada cobre formalmente explicações por parte do secretário de Segurança Pública e do governador do Distrito Federal. O Distrito Federal está vivendo uma grave crise. É verdade que, diferente da do governo federal, que teve a origem no próprio governo, essa não teve como origem o atual governo, mas isso não é justificativa para que o governador não responda aos anseios da população do Distrito Federal. Eu sou uma pessoa que não tenho um cargo no governo, ajudei a eleger o governador. Quando ele se elegeu, falei que não queria um cargo, nenhuma secretaria, nada. Falei que queria apenas uma coisa, que ele honrasse o programa de governo que ele mesmo ofereceu à população do Distrito Federal na campanha. É a única coisa que eu pedi a ele, que honrasse o programa de governo. E é a única coisa que eu cobro, que o programa de governo seja honrado e não vencendo. E é preciso que seja, porque esse foi o compromisso com a população. A população, quando vota em alguém, ela escolhe alguém para cumprir algo que foi combinado e compromissado com ela durante o período eleitoral. Com relação à crise, eu dei várias sugestões aqui de como aumentar a arrecadação sem aumentar impostos, sem penalizar o contribuinte, que já paga uma carga tributária excessiva, abusiva. Dei aqui a sugestão de se criar uma loteria, como existe em várias outras unidades da federação, em vários estados do Brasil. Olha, o que arrecadasse era mais recursos para o governo. Dei aqui a sugestão do BRB lançar fundos de renda fixa mais atrativos. Nós temos o maior spread bancário do mundo no Brasil. O BRB poderia lançar fundos de renda fixa mais atrativos. Isso iria ajudar a captar mais recursos para o governo do Distrito Federal. Dei aqui a sugestão de desburocratizar a formação de empresas e também o licenciamento para que o governo pudesse agir. Se tem algo errado, não, aí o governo não pode transigir. Agora, não tendo, o governo tem que desburocratizar para ajudar a economia a girar, para desenvolver a economia da cidade, para arrecadar mais. Então, o governo tem uma série de coisas que poderia fazer. Dei até sugestões aqui de coisas que não tinham custo. Apresentei um projeto nessa casa que obriga que os governos tenham que colocar a fila das cirurgias na internet para acabar essas influências políticas que fazem a fila ser furada. Isso não tem custo. O governo do Distrito Federal podia fazer, colocar a fila das cirurgias na internet. Então, eu quero aqui me solidarizar com os professores. Acho que a falta de diálogo é o pior caminho. O governador tinha que sentar sim com os servidores, sentar e tentar uma solução para o bem de toda a população do Distrito Federal. Eu acho que a intransigência não é o melhor caminho. O melhor caminho é sempre o diálogo. E o que eu puder, como senador, ajudar a construir essa ponte para esse diálogo, eu vou tentar sempre fazer, porque eu acho que é o melhor para a população do Distrito Federal que eu represento nessa casa. Muito obrigado.